Era um tempo de angústia e desespero para o povo de Israel. Após anos de desobediência a Deus, eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor e, como consequência, estavam sob o domínio opressor dos midianitas. Durante 7 longos anos, os midianitas invadiam a terra de Israel, destruindo plantações, saqueando alimentos e deixando o povo na miséria. O povo de Israel clamava por ajuda, mas parecia que Deus não os ouvia. Até que, em meio àquela situação desesperadora, surgiu um homem comum, escolhido por Deus para realizar algo extraordinário. Seu nome era Gideão. Gideão era um homem da tribo de Manassés. Ele não era um guerreiro famoso, nem um líder reconhecido. Na verdade, quando o encontramos pela primeira vez, ele está escondido, malhando trigo em um lagar para evitar que os midianitas roubassem o pouco de alimento que sua família tinha. Gideão era um homem comum, talvez até inseguro, mas foi justamente ele que Deus escolheu para libertar Israel. Um dia, enquanto Gideão trabalhava em silêncio, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, surpreso e confuso, respondeu: "Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram?" Gideão não entendia como Deus poderia estar com eles em meio a tanto sofrimento. Mas o anjo continuou: "Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Gideão, ainda incrédulo, pediu um sinal para confirmar que era realmente Deus quem falava com ele. Ele preparou uma oferta e a colocou sobre uma rocha. O anjo tocou a oferta com a ponta de seu cajado, e fogo consumiu tudo. Gideão então entendeu que estava diante de algo sobrenatural e exclamou: "Ai de mim, Senhor Deus, porque vi o anjo do Senhor face a face." Mas Deus o tranquilizou: "Paz seja contigo, não temas, não morrerás." A primeira missão de Gideão foi desafiadora. Deus ordenou que ele destruísse o altar de Baal, um ídolo que seu próprio pai havia construído. Gideão obedeceu, mas fez isso à noite, com medo da reação do povo. No dia seguinte, quando descobriram o que havia acontecido, os homens da cidade exigiram a morte de Gideão. Mas seu pai, Joás, interveio e disse: "Se Baal é Deus, que ele mesmo contende por si." A partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, que significa que Baal contenda com ele. Ainda inseguro, Gideão pediu mais 2 sinais a Deus. Ele colocou um velo de lã no chão e disse: "Se houver orvalho somente no velo e a terra ao redor estiver seca, saberei que libertarás a Israel por minha mão." No dia seguinte, o velo estava encharcado, mas o chão seco. Gideão, ainda cauteloso, pediu o contrário, que o chão ficasse molhado e o velo seco. Deus, em sua paciência, concedeu o segundo sinal. Gideão finalmente entendeu que Deus estava com ele. Gideão convocou os homens de Israel para a batalha contra os midianitas. Milhares de homens se reuniram, mas Deus disse a Gideão: "O povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em suas mãos." Deus queria que Israel soubesse que a vitória viria dele e não da força humana. Primeiro, Gideão dispensou os que estavam com medo, e 22.000 homens foram embora. Depois, Deus pediu que Gideão levasse os homens até o rio para beber água. Apenas 300 homens beberam água levando-a às mãos, mantendo-se alertas. Esses foram os escolhidos. Com apenas 300 homens, Gideão se preparou para enfrentar um exército incontável de midianitas. Deus deu a ele uma estratégia incomum. Cada homem recebeu uma trombeta, um cântaro e uma tocha. À noite, eles se posicionaram ao redor do acampamento midianita. Ao sinal de Gideão, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, gritando: "Espada pelo Senhor e por Gideão." Os midianitas, assustados e confusos, começaram a lutar entre si e fugiram em desespero.
Gideão e seus homens perseguiram os inimigos, e Deus concedeu uma grande vitória a Israel. Os midianitas foram derrotados e o povo de Israel foi libertado da opressão. Após a vitória, o povo quis fazer de Gideão seu rei, mas ele recusou, dizendo: "Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho, o Senhor vos dominará." Gideão entendeu que a verdadeira vitória vinha de Deus e não de um homem. Ele viveu em paz por muitos anos e a terra de Israel descansou por 40 anos. A história de Gideão nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Gideão era um homem cheio de dúvidas e medos, mas quando confiou em Deus, ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Que essa história nos inspire a confiar no poder de Deus, mesmo quando nos sentimos pequenos e incapazes. Porque no final, é Ele quem luta por nós e nos dá a vitória.